Olá, meu nome é Sofia. Tenho um pedido para você. Eu queria que você se inscrevesse nesse canal. Tchau! Boa noite, planeta Terra. São Paulo congelando. Vamos aquecer nosso coração com o mestre Jean Pangolin da Bahia. A terra que não tem sombra, né? É, tem sombra sim, mas não tem frio. O frio da Bahia é o verão de São Paulo. Vamos lá, pessoal. Opa, já começou a aquecer aqui. Já deu o sol da Bahia junto. Rapaz, hoje fez um sol retado aqui, viu? Calor mesmo. Inveja miserável. Deu 10 graus aqui, rapaz. Não tinha uma nuvem no céu hoje. A gente vem de alguns dias um pouco frio, né? Mas o frio daqui nem se compara com o frio de vocês aí. Mas o tempo hoje está frio. Eu acabei de falar. O frio de São Paulo é o verão de o paulista. É verdade, é verdade. Tu tá bem? Tô bem, tô bem. Na expectativa desse bate-papo aí. Oi, eu, hein? Já li a outra metade da estante, já li agora. Acabei de ler. Metade da sua esposa, a outra metade sua. A generosidade sua. Que é isso, Bé? Sabe que você é o homem das letras, né? É o que escreve, que traz a argumentação e reflexão para a capoeira. Isso é muito bom, é um grande produtor. Eu sempre lembro do mestre Satig, ele fala, o capoeirista tem que ser um fazedor. E tem que fazer mesmo. Porque não faz filho, escreve alguma coisa, joga capoeira. Faz birimbau, mas tem que fazer alguma coisa. Eu quero fazer filho e textos, rapaz. Eu quero as duas coisas. Agora, Delmo, essa coisa aí da escrita em capoeira começou por uma coisa muito inusitada, né? Para não enlouquecer. Eu comecei a escrever sobre capoeira, principalmente essas crônicas, porque eu estava um período distante de Salvador, né? Eu fui morar no interior. Também por isso eu comecei a fazer a capoeira. E lá não tinha uma cena de capoeira tão forte como a gente tem aqui em Salvador. Rapaz, eu ficava com angústia, uma necessidade reprimida. E minha terapia acabava sendo fazer a capoeira ou escrever as crônicas, né? Enfim, loucura, então... né? não foi proposital, não foi nada nesse sentido. Foi bem foi impositivo, né? Exatamente. Tá com a corda na forca aqui, né? O banquinho tá só no dedinho. Cara, outro faz a live, outro morre. Exatamente. Igual eu. Eu tava já assim, ó, agoniado, eu tive conflitos internos para começar a falar. E dando certo, né? Que bom, né? A mestre Jean Pangolin, aqui não quer saber da minha história, não, quer saber da sua história. Mestre, primeiramente é uma honra ter o senhor aqui, o respeito pelo senhor é grande, sua representatividade na capoeira é muito boa, é muito funda, muito profícua, né? Mas queremos saber o início da origem do começo, da gênese. Pronto. Começou a capoeira quando? Com quem? E qual foi a sua relação emocional com a arte, no primeiro momento que o senhor sentiu ela? Tá, eu vou fazer o seguinte, enquanto as pessoas aí vão compartilhando, clicando na asa delta, eu vou cantar uma cantiga breve e depois já respondo a pergunta, tá? Que é para dar tempo das pessoas estarem compartilhando aí. Pior que eu estou no apartamento, meus vizinhos vão me matar agora. Tudo bem. Estou assistindo aqui. Mandei caiar meu sobrar. Mandei caiar camaré. Caí. Mandei caiar meu sobrar. Mandei caiar de amarelo. Caiê, caiê,
Então vamos lá, Del, olha só. Esse meu namoro com a capoeira, esse namoro que se transforma num casamento bem sucedido, quero crer assim, ele começa lá na década de 80, assim, acho que início da década de 80, em Recife. Eu nasci no Rio de Janeiro. Ninguém sabe, se eu contar isso, vai ser uma traição aqui na Bahia. As pessoas da Bahia não podem saber que eu sou carioca. Porque tem uma disputa de poder. Eu nasci no Rio de Janeiro e com um pouco mais de 2 anos. Eu nasci em Madureira, no Rio de Janeiro, né? Zona periférica ali, perto da Império Serrano, subúrbio, né? Ferroviário. E mais ou menos... Conhece Madureira? Eu morei no Rio, em Jacarepaguá. Então pronto, então você conhece. Pois é. Sim. Eu nasci, morava ali no Alto do Céu, né? Perto de Madureira e tal. Uma zona meio barra pesada e tal. Mais ou menos com 2 anos, meu pai... É uma história meio... Meu pai era marinheiro, foi servir na escola de aprendizes de marinheiro no Rio de Janeiro. Conheceu minha mãe, que era filha de pernambucanos. E mais ou menos eu nasci com 2 anos. Meus pais resolvem viver em Olinda, um lugar chamado Bibiribe, em Olinda, né? Precisamente no bairro de Águas Compridas. Foi mesmo? Morei 2 irmãos. Morei 2 anos lá em Recife. Você conhece, pronto. Casa Amarela, Águas Compridas, pois é. Caminho. Tá vendo? Tá tudo. Então, eu fui morar ali em Águas Compridas, que também é periferia, né? Periferia mesmo, barra pesada, assim. E, bom, meu primeiro contato com a capoeira já foi nessa fase meio aí de término da infância, início da adolescência, na Praça do Diário, só de observar a capoeira ali na Praça do Diário, que era aquela capoeira pesada, né? De rua ali. Eu lembro que meu pai e meu avô diziam: não fique aí não, menino, isso é coisa de marginal e tal. E eu já com relativo encantamento pela capoeira. Na escola, né, geralmente na comemoração do mês do folclore, a gente já tinha algumas brincadeiras com capoeira. Então, o professor de educação física ficava estimulando a gente, e eu meio que encantado com a capoeira e tal. Mas aí ficou nessa. Quando eu venho morar em Salvador, já em início, né, um pouco meados da década de 80, eu chego para morar aqui em Salvador, meu pai veio trabalhar, depois a família toda veio. E chegando em Salvador, eu morava no mesmo bairro que o mestre de mola do Mercado Modelo. Né? Ele que me conduziu na Bahia, cara. Mestre de mola. Mestre de mola era quase meu vizinho de porta, né? E nessa interação com o bairro, eu acabo tendo um relacionamento, aquele namorinho de criança, né? Com a filha do mestre de mola, que era Mirtes na época. E, enfim, a partir daí me aproximo, mas o mestre de mola sempre muito sisudo e tal, e eu ali naquela de, pô, quero ser capoeira, e meus pais, nada disso. Mais tarde, eu vou estudar numa escola aqui de Salvador, e eu nunca tive muita habilidade com esporte, porque era muito grande, desengonçado, então só ia jogar bola para ficar no gol, para tapar o gol, para tomar bolada, e quando eu era o dono da bola, você vê, né? E na escola existia a possibilidade de, para se livrar das aulas de educação física, fazer algum esporte, né? E a capoeira estava no rol de atividades ofertadas. Eu digo, vou me livrar desse negócio chato, que é a educação física, e vou fazer capoeira. Né? E eu começo a me envolver com capoeira precisamente, diretamente na escola, final da década de 80 e início da década de 90. Então eu começo a frequentar capoeira na escola, mais tematicamente, para me livrar da educação física. E o mestre que ministrava aulas na escola já tinha um centro cultural que funcionava em outro bairro. E a partir da escola eu passo a frequentar esse centro cultural, que é o mestre Carlos Ferreira Filho, mestre Ferreirinha, meu mestre, figura do bem. Ferreirinha, sim. Que eu, Ferreira, a ele eu devo dinheiro, saúde e obrigação. E se ele disser o contrário, é problema dele, porque quem tem que dizer sou eu.
Com certeza. Enfim, então eu começo a frequentar o centro cultural e ali a escola, me dividir nesse processo aí. Só que eu tenho um problema de visão, né, grave, desde pequeno, desde um ano e pouco já se identificou esse problema e foi se agravando. Portanto, cara com, né, estatura mais alta, sem enxergar direito, com certeza vai ter dificuldade nos esportes coletivos e tal, e a capoeira me deu a possibilidade de, tendo dificuldade, em se tratando de dificuldade no jogo, eu podia cantar, tocar, desenvolver outras valências. Então isso me fisga na capoeira, né? Me fisgou na capoeira. Fisgou porque eu sentia que eu poderia ter um espaço de projeção que estava para além do que o corpo fazia. Nessa época eu surfava, então era participar de campeonatos de surf e tal. Abandonei tudo e fixei na capoeira, porque era uma maneira, né, de existir na escola, né? Eu era muito tímido e tal. Então a capoeira abria um espaço para que eu pudesse ser visto, né? E nessa fase da adolescência... Então você é a personificação da inclusão, né? Perfeito! Perfeito! Eu passei a estudar isso por causa de mim, né? Por causa de mim, dos processos que tinha vivido e tal. Enfim, a capoeira, como diz meu mestre, me pegou pelo pé, né? Me levou, e aí eu segui, e a ironia, né? Eu, anos mais tarde, me torno professor de educação física. Imagine, o que eu queria fugir. E professor de educação física de escola, né? No mesmo esquema que eu estava lá atrás. Só que acho que talvez, né? Talvez não, com certeza, fruto dessa rejeição que tive lá atrás, as aulas mais sistematizadas, né? Mais aquela coisa, calistenia, de esportivização extrema, eu investi numa outra perspectiva mais aberta de educação física para a escola, onde a técnica se adapta à pessoa, e não a pessoa se adapta à técnica. Né? Então, de fato, a perspectiva que eu estava defendendo era uma educação física que pudesse servir para a vida daquela pessoa, e não aquela pessoa se adaptar a uma técnica desportiva que eu estava apresentando. Foi mais ou menos assim, meu encantamento com a capoeira, isso, né? Fui fisgado pelo pé porque ela me abraçou como eu sou, né? Ela não exigiu de mim uma adequação como as outras atividades pediam, né? E assim, você não enxerga bem? Chega para cá, tem espaço para você. Você é grandão, desengonçado? Tem problema nenhum, transforma isso em balanço, que vai dar tudo certo. E aí fiquei, não saí mais. Que maravilha. E foi até bom não chegar tão bem, porque aquela roda do diário, eu assisti ela em 86. 86, eu acho que foi. Rapaz, não entrei na roda, não. Todo ali não era de Deus, não. A galera aprontava ali, era problema puro. Eu circulava muita roda de rua, aquela ali, o cara puxa o freio de mão. Se o cara não conhece o coletivo dali, se o cara conhece, tudo bem. Mas se não conhece, você sente o clima. Ainda bem que você não enxergou direitinho, senão você não quer ir pra capoeira, né? Não, eu teria desistido antes. Meu pai, meu avô estavam certo. Eu tava com o birimbalzinho aqui desenhado assim, né? Tava todo duro lá, tinha socado em 2 caras lá. Aí virou pra plateia assim, quem é capoeirista aí? Eu botei a mão aqui no birimbau, né? Passou longe, não tá aqui não. Fugiu. Não, eu sou evangélico, meu. Assim, tudo respeito, é claro. Sim. Só de passagem, ele não é tem 30 anos isso. Eu era instrutor de capoeira, professor, sei lá. Mas é a questão, né? Como é que a capoeira consegue dar volição para um jovem que não se encontrava em lugar nenhum, né? Essas potencialidades da capoeira, que eu acredito que encaixa dentro das suas potencialidades ocultas, inerentes, né? Que desenvolve. Perfeito. E Adelma, assim, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu acho que esse trânsito cultural, Rio de Janeiro, Recife, Olinda, Bahia, isso também me trouxe um tempero cultural, as coisas que vi e tal, apesar de ser muito jovem. Quando eu vou para a capoeira, é como se eu tivesse assim, poxa, cheguei em casa, né? Acho que eu estou no lugar certo, né? E outra coisa, era um ambiente que as pessoas não estavam muito interessadas no que eu parecia ser, né? Fora do âmbito da capoeira, eu precisava, né, me enquadrar e tal, ser aceito, andar com o cabelinho assim, assado,
parecer bonitinho para as menininhas, ter uma conversa legal. No ambiente da Sim. capoeira, pelo menos com o mestre Ferreira, naquelas circunstâncias, a gente podia se expressar como a gente era de fato. E eu tinha uma carência tão grande de tentar existir como eu sou, porque o tempo inteiro as pessoas me diziam: ih, rapaz, esse menino não vai dar para o estudo, não. Pô, esse menino aí não enxerga nada, né? Não consegue ver. E ele é todo grandão, não serve para as coisas. E aí eu vou parar num lugar em que não só o mestre, mas a própria conjuntura das pessoas que estavam ali diziam assim: eu estou pouco me lixando para como você quer se expressar. Fique à vontade. Se expresse aí como for melhor para você. E, enfim, eu acho que tem um conjunto de fatores, né, ali que me fizeram dizer: pô, vou ficar por aqui, que aqui é meu lugar. Acho que foi mesmo assim. Essa aceitação do mestre capoeira, o senhor falou muito bem, interessante mesmo, que a gente passa todo dia por isso e não percebe, né? O mestre não tem preconceito. Sim, o mestre capoeira sim, não tem sim. preconceito. Sim, Qualquer sim, pessoa sim. que entrar, gordo, magro, negro, branco, é bem aceito. E olha só, eu dou aula de capoeira há 30 e tantos anos. A gente não aceita o aluno, não é por causa da mensalidade, não. É pela Perfeito, presença dele ali. Por ele estar perfeito. ali. Entendeu? Porque você sabe É, o tesouro que e, você tem no grupo. claro, e a Delmo tinha um detalhe interessante. Essa era uma escola de classe média alta aqui em Salvador, famosa. Eu não tinha grana, mas meu pai conseguiu que a gente tivesse um desconto, uma bolsa, fez um quieta-acomoda lá, para que eu Minhoca, estudasse né, junto com meus malandro? irmãos, né? E aí eu acabei no meio da playboyzada, assim, a galera com muita grana, né? Filho do dono de aerotáxi, não sei o quê, não sei o que lá. Veja, o tratamento que o mestre Ferreira dispensava para todos nós, ele estava assim, nem aí para a condição econômica, né? Nem aí, assim. O que importava de fato era como a gente se expressava enquanto capoeira. Veja, essa é a impressão que eu tenho hoje. Eu não posso estar nas entrelinhas do que era a intimidade do pensamento do mestre Ferreira naquele tempo, mas a impressão que eu Sim, tinha pouco importava. Porque, veja, fora daquele espaço ali, eu também não tinha ambiência, porque eu não tinha grana, não podia perfeito. acompanhar, né? E a gente ia para o intervalo da escola, eu não tinha grana para comer, né, no intervalo. Quando saía, quando meu pai não podia me buscar com Fiat 147, eu ficava com uma vergonha retada que ele encostava, que só tinha Tadinho. carrão. Eu ia pegar o meu buzu, né, pegar o meu ônibus para ir para casa, enquanto a galera estava indo de motorista. Quando chegava na capoeira, tudo se equiparava, meu velho. Não tinha essa de grana, de não ter grana, preto, branco, não tinha nada disso. Capoeira era assim, quem tinha farinha no saco ia, quem não tinha esperava um pouco até a farinha chegar no saco. Entendeu? Então tinha E, isso. Eu acho que isso foi um tempero legal para minha adolescência, né? Porque veja, eu não sei o que seria de mim sem a capoeira para me encontrar como gente. entendo. Porque eu vivia num ambiente onde o tempo inteiro eu era menos. Eu era o cara que não enxergava, eu era o cara que era pobre, eu era o cara que não se enquadrava no perfil de vestimenta, apesar da gente ter um uniforme, né? O meu uniforme era meio surradinho, não era tão novo. A minha mochila não era aquela da Company, cara. Minha mochila era a genérica, né? Que levava. Então, pô, quando eu vou para cá, eu disse: aqui, velho, aqui eu tô bem, porque aqui não tem essa, aqui eu posso ser, eu posso existir, né? Que é um pouco da metáfora social, né? O que de fato as Exatamente. pessoas mais querem hoje é existir, né? Sim, É sim. existir. E aí incorre o grande problema da sociedade, quando começa a falar das pessoas como você falou de você mesmo, Sim, ele é grande, é cego, desengonçado. sim, As sim, pessoas sim. esquecem que você tem ouvido, você escuta. E que aquela palavra tem um processamento dentro de você que vai dar um Perfeito, resultado perfeito, de baixa autoestima, de não perfeito, qualificação, de não estar perfeito, encaixado ali. Isso perfeito. é um crime, né? É um crime. A É. palavra dói muito, machuca muito. E Traz outra marcas. coisinha, é isso, marca. E outra coisinha, para completar isso aqui, tipo, a capoeira, eu estou refletindo as suas palavras aqui, ela é igualitária, ela nivela todo mundo, mas não por Sim, baixo, e nem por cima, sim, sim, é sim. por igualdade. Perfeito, Se destaca quem tem mais mérito. E por isso que dessa perfeito. abolição, né? Com certeza. E Adelmo, um detalhe interessante que eu me lembrei. Veja, eu Hum, estou te contando todas essas circunstâncias
E o mais importante é que quando você cria um ambiente fértil para o desenvolvimento, você dá para a pessoa não só existir, mas de brilhar em algum momento, né? Então eu comecei a perceber que eu podia existir, para além de existir, brilhar, ser mais do que só existir. Eu lembro que alguns anos depois, eu já auxiliava o meu mestre ministrando as aulas. Nossa, Né? Já estava ali na frente daquele processo e tal. Alguns anos depois, a gente já tinha desenvolvido uma técnica com referência na capoeira baiana, nos antigos e tal, que influenciou uma geração inteira. Claro, veja, eu não estou aqui fazendo apologia a mim mesmo, eu estou só dizendo. Até mesmo porque essa técnica não é nada mais do que a junção de uma série de referências, né? Mas veja, para aquele menino feio, pobre, sem grana, discriminado, que não enxergava, conseguir, de certa forma, ter uma visibilidade que conseguisse influenciar outras pessoas, rapaz, eu já superei, né? Eu já tinha superado todas as expectativas. E mérito de quê? Da capoeira e de um facilitador sensível, que foi o mestre Ferreira. Porque a mesma coisa, o mesmo rótulo capoeira, transformou amigos meus em pessoas adoecidas. Então, eu quando falo em capoeira, eu gosto sempre de chamar a atenção. Cuidado, porque o nome capoeira precisa estar irrigado, precisa estar fertilizado por um bom facilitador, por um bom mestre, uma boa mestra. Porque quando assim não é, o nome capoeira pode produzir tanto monstros como anjos, né? Fazendo analogias extremadas, né? Eu tenho amigos e a vida da pessoa se destruiu a partir de uma relação com a capoeira, com outro perfil de capoeira, uma capoeira robotizada, mecanizada, muito voltada para o aspecto da violência, da agressividade. Nada contra o jogo mais forte, isso é parte. Mas tudo contra quando a violência supera a noção de belicosidade, né? Então, sob o manto da capoeira, eu vi assim florescerem coisas lindas e também vi catástrofes acontecendo. Então, eu sempre gosto de fazer a ressalva que capoeira não é uma coisa só. Né? Capoeira é muito fruto dos capoeiras. Ou seja, a pessoa dentro da arte capoeira é que constrói a capoeira. Capoeira é como água, né? Ela é como água, ela vai se adaptar à realidade que está ali. Então, se você tem uma realidade de falta de acesso, né, de traumas, de conflitos, como você vem apresentando aqui nas suas lives, né? Não dá para a gente rotular a capoeira num padrão de excelência, bom ou mal, ou capoeira do ponto de vista político, de esquerda, de direita. Todas essas, eu vou chamar de abobrinha sob minha responsabilidade, essas abobrinhas que a gente tem visto no século XXI, que são necessidades de projeção do ego de quem está dizendo, muito mais. E Brucutu está nos assistindo, pode falar com propriedade disso, né? Tampa os olhos, tampa os olhos. Brucutu está aí. Uma análise. Então, veja, a gente está vivendo essa coisa do desequilíbrio, mas eu estou falando tudo isso para ressaltar a importância que teve o mestre nesse processo de mediação. Né? A importância, e aí com todos os erros, porque mestre também é ser humano. Né? Mestre é sublimado, não é Deus, não. Acho que, inclusive, o que otorga ao mestre Ferreira uma condição de bom mestre é ele ser humano. Né? A condição dele de ter errado muitas vezes, comigo, com todas as outras pessoas, e ter se refeito, né? E ter acertado tantas outras vezes. E eu hoje poder estar aqui dizendo, meu mestre, muito obrigado pela capoeira poder jogar. Parabéns, parabéns. Mas esse processo de transformação, porque em contato com a capoeira, independente da situação que o mestre te aborda, é processo de transformação interna muito poderosa. E é claro, eu sempre advogo que a capoeira, eu sempre lembro da palavra do mestre Decânio. É uma fantástica que eu já vi um ser humano falar sobre a capoeira. A sua capoeira está em você. Ponto. Sim. Fantástico. Qual a função do mestre? Despertar aquele tesouro dentro de você, aquele diamante, para se transformar em um homem lapidado, um homem que já dá para trabalhar, ou uma mulher, essa de capoeira. Mas a capoeira processa isso. E, naturalmente, tem essas variantes do mestre que tem boas intenções e as más intenções são pessoas que são seres humanos. E o encaixar... Uma coisa...
Você me lembrou uma coisa muito interessante. Eu convivi muito tempo com o mestre Decânio, né? Só que eu convivi com o mestre Decânio sendo um jovem tolo, né? Eu queria conviver com o Decânio hoje. Isso que você acabou de dizer, ele falava o tempo inteiro. A gente preparava o evento, estava tentando organizar os detalhes, falava assim: rapaz, você é burro, viu, Jean? Eu não já lhe expliquei que é só tocar o berimbau e tudo vai dar certo? Ele dizia, rapaz, o berimbau é quem desperta a positividade da capoeira, né? Ele que desperta a positividade da capoeira. Então, pare de se preocupar com detalhes, toca o berimbau que tudo vai dar certo. Ô, Decânio, que Deus do tempo. Que profundidade, né? Que coisa extraordinária essa questão dele. Mas é essa a função, entendeu? O mestre desperta em você a sabedoria, que essa lição aí, com certeza, não esqueceu, está comentando ela aqui, e fez diferença na sua conduta como capoeirista, né? Mas dentro do ambiente, mas esse acesso ao mestre, você quer expressar o quê? Você quer expressar a sua humanidade. Sim. E quando o mestre, com os defeitos, as virtudes dele, te aceita por igual, você encaixa a sua humanidade em outra humanidade, que é uma referência sua. Aí vocês falam, estou em casa, porque se sente um igual. Isso é que a capoeira pode oferecer. Perfeito. E é a busca, né? Eu acho que é a busca de todo mundo que hoje, de fato, está colocando as mãos no chão, porque tem um monte de gente que está se arvorando a estar na capoeira de forma abstrata, né? A gente tem esse fenômeno no século XXI. Um monte de teóricos de absolutamente nada. Mas as pessoas que de fato estão ali né? Estão ali no fazer, no tocar, no cantar, na dinâmica do jogo, trocando porrada quando é necessário, tomando queda, dando queda, cabeçada e tal. As pessoas que estão nesse cotidiano da arte, elas têm como é que eu vou dizer? Essa essência, sabe, Adelmo, de ir se burilando a cada acorde do berimbau, e se burilando a cada queda que toma, e se remexendo como gente. Está um pouco diferente hoje do que foi ontem, amanhã está um pouco mais diferente, né? E aceitar a diferença sem a estranheza, né? A gente vive num mundo em que nós estamos acostumados a olhar o diferente como algo negativo, pejorativo. A capoeira vem e diz o contrário, ó, diferente é complementar. Quando você se relaciona com o diferente, você aprende muito mais, né? E a capoeira já diz isso há séculos. A pedagogia veio há pouquíssimo tempo chamar a atenção da gente para algumas coisas que a capoeira já chamava atenção lá atrás, séculos atrás. Circularidade, importância do aprender fazendo, que a gente chama de ciência de praxis, né? Valorização dos mais antigos, ou seja, da experiência vivida. Tem uma série de aspectos que a capoeira hoje está assim, em conexão com a vanguarda da pedagogia, só que, de fato, a pedagogia é nova. Né? Essa pedagogia é nova, essa pedagogia progressista, em relação ao que os antigos já pregavam lá atrás, sem ter esquentado os bancos da ciência. Enfim, talvez por isso a gente é esse fenômeno mundial. Com certeza. E essa questão que o senhor falou é bem interessante, porque é sobre o capoeirista virtual, né? Aquele que não está na roda, mas cria as suas lucubrações, seus discursos, eu fiz. Aí é aquela questão, até a questão cognitiva, que qualquer pessoa, até o Fred Abreu, por exemplo, que eu saiba, ele nunca foi capoeirista, né? Jogador, que eu saiba, posso estar errado. Mas um excelente colaborador da capoeira. Tanto é que ninguém chamava ele de mestre de capoeira, é mestre da vida, ele é um tipo de mestre específico, entendeu? Então a questão cognitiva daqui, ele está fazendo intelectualmente. Mas o processo de jogar capoeira, ela equilibra a sua capacidade emocional, porque tu é cobrado na roda de capoeira. Que não tem jogo de capoeira fácil. Tu joga com a criança e é perigoso te enroscar. Então, esse processo de amadurecimento emocional que a capoeira te obriga a você vivenciar, equilibra as suas questões emocionais, questões cognitivas, intelectuais, tudinho lá, e bota em ordem. Por isso que capoeirista que é teórico nunca vai ser um capoeirista na essência, porque o que revela o capoeirista é o pé do berimbau e ponto final. Perfeito. Ponto final. Adelmo, eu acho que uma ressalva importante é a gente compreender que não existe conflito nenhum
com quem traz qualquer aporte teórico à capoeira. Isso é bem-vindo. É bem-vindo. Eu estou aqui de braços abertos, eu quero aprender com essas pessoas. O conflito existe quando eu passo a usar uma intelectualidade de forma predatória, quando eu passo a usar a intelectualidade como espaço de poder, quando eu passo a usar a intelectualidade para manipular pessoas, quando eu passo a usar a intelectualidade para obter vantagens para particulares em detrimento de uma cultura que é coletiva, né? Então, todas as vezes que eu menciono do perigo da intelectualidade predatória, eu estou me referindo especificamente a essas pessoas. Por exemplo, o contributo de Fred Abreu é indiscutível para a capoeira. Indiscutível. Eu tenho, veja, e falo do lugar, eu tenho uma série de críticas à produção de Fred Abreu. Uma série. Mas eu preciso me curvar à grandiosidade do que ele representou para a capoeira. São coisas diferentes. Fred defendia teses em capoeira que eu sou terminantemente contra. Inclusive, elas não se manifestaram ao longo do tempo. Mas ele, enquanto investigador orgânico, porque ele estava por dentro, ele não estava, talvez assim, na questão do jogo, da dinâmica do berimbau bem tocado, mas ele estava por dentro, né, da capoeira. Sim. Ele traz uma contribuição que vai além do próprio registro histórico, que é um registro histórico com opinião crítica, com a intervenção crítica. Eu preciso me curvar a isso. Mas eu vivo, acho que você sabe, e as pessoas sabem, eu vivo no âmbito acadêmico. Todo mundo que vive no âmbito acadêmico sabe que é uma guerra de vaidades. E a capoeira hoje, no âmbito acadêmico, me perdoem os pesquisadores sérios, ela deixa muito a desejar. Porque é uma série de pessoas conjecturando coisas que nunca nem chegaram perto. Nunca nem chegaram perto. Né? Você, sei lá, pensar na rebimboca da parafuseta, quando de fato as questões elas são do cotidiano, do comer, do existir. Bem básicas, né? Exatamente, sabe? E assim, todo mundo engordando os currículos com capoeira, mas o mestre antigo, quando morre, não tem dinheiro para pagar o próprio caixão. Isso acontece hoje, não é do tempo de Lima e Paixão. Hoje, o mestre Bozó acabou de falecer há pouquíssimo tempo. Meu amigo particular. Para que ele fosse enterrado, a comunidade precisou se reunir e cotizar o enterro dele. A gente está falando de um cara conhecido no planeta inteiro. Por que essas questões continuam acontecendo? A gente precisa se perguntar, né? Por que as pessoas que fazem investigações em capoeira, de alguma forma, não conseguem devolver aos baluartes dessa arte parte do prestígio que elas ganham em favor disso? Então, a gente precisa estar fazendo essas reflexões, né? Precisa estar ponderando, porque senão a gente vai comer gato por lebre. Hoje, Adel, tem um movimento no Brasil muito positivo, que é um movimento de uma parcela da comunidade de capoeira extremamente intelectualizada, né? Intelectualizada com um viés político, e aí político partidário, extremamente desenvolvido. Isso é positivo, porque é uma militância, é um movimento e tal. Quando é que isso passa a ser negativo? Quando essa militância político-partidária passa a tentar manipular as pessoas. E manipular com que recurso? Acesso à intelectualidade. Né? Eu uso o poder da palavra para submeter o mestre antigo, né? Para participar de editais públicos e desviar recurso que deveria ir para o mestre antigo. E eu não estou falando de outro lugar, não. Estou falando da minha terra. Estou falando daqui, de onde estou. Né? Então, isso está acontecendo todos os dias. E a gente, enquanto comunidade, tem naturalizado esses processos. Sem exagero, se a gente pensar há 5 anos atrás, nós vamos eleger aqui diversos nomes que estavam na cena da capoeira que desapareceram. Não existem mais. Né? Não existem mais. Mestre Itapuã, quando faz alguns discursos, eu fico com várias ressalvas, porque não tem um acordo com algumas coisas que ele fala. Mas essa é uma das boas coisas que ele fala. Que a capoeira ela tem de eleger o herói do minuto. E esses heróis não se sustentam. Né? Não se sustentam. O que tu faz no sistema?
Perfeito. A esperança que alimento é que essas pessoas adoecidas, eu tenho chamado de cânceres da capoeira, daqui a 5, 10 anos, elas não vão existir mais. Porque a capoeira é Não. viva, ela filtra. Ela filtra. Só se sustenta em capoeira quem tem legitimamente farinha no saco. Quem bota a mão no chão, quem toca berimbau, quem tem a cantiga. Ou quem não faz tudo isso, mas faz um aporte teórico, intelectual, orgânico, respeitoso, né? Dialógico com os mais antigos. Enfim. Com certeza. É a grande questão da teorização do eu amo a ancestralidade da capoeira. Muitas vezes isso passa da boca para fora e a prática da pessoa não está ali. Quando eu vim para São Paulo, eu sou de Brasília, você sabe, né? Eu tive a honra e a sorte de ser formado pelo Mestre Barto e andar com o Mestre Tabosa, o pessoal lá. Eu era novo ainda. E quando eu vim para São Paulo, eu não vim porque eu queria, eu vi que eu tinha que vir mesmo, entendeu? E o meu mestre falou assim, Adelmo, procura o mais antigo. E eu não prestei atenção nisso, ficou subconsciente. Quando vim morar em São Paulo, fui morar, por acaso, na frente da Academia do Mestre Pinati, mais antigo, um dos mais antigos. Sim. Abracei, entendeu? E isso me alimentou muito. E o Mestre Kenura foi o primeiro que eu conheci, então isso me deu estrutura para poder me expandir, e eu sempre tentei dar para eles algo que retornasse como um agradecimento. Aí você me apresentava São Paulo, e eu tenho conhecido São Paulo, e hoje eu estou em São Paulo há 30 anos, tá? Mas isso foi uma questão efetiva, foi na prática que eu cultivei isso. Mestre Pinati hoje está doente, a única pessoa que ele recebe na casa dele é eu, Mestre Andrade e o Caxitu. Só nós três. Nenhuma outra pessoa tem acesso a ele, a não ser que a gente, intermédio nosso. Mas não é, mas isso aí já me deu um pressuposto tipo assim, cara, que legal. Foi um 30 anos junto com ele, que valeu a pena. Mas a grande maioria dos capoeiristas, eles não estão preocupados com a capoeira. Eu acho muito engraçado. O Mestre Tapuã escreveu no Giga Psíquica, página 29 dos livros dele lá, que eu não consigo ver a relação emocional do praticante com a arte. O que falta nesse espírito, nessa coisa do capoeirista? Que ele está preocupado. Eu acho, Adelmo, que isso é fruto de uma geração. Né? Se você observar, esse aspecto que você acaba de descrever, ele não está só posto em capoeira. Se a gente pegar, por exemplo, as relações afetivas hoje, né? Elas são descartáveis. Né? As famílias são descartáveis. É como se, quando se fala em família, se pensa em algo démodé, né? Algo do passado. Eu tenho visto pessoas pedindo desculpa porque tem família. É mais ou menos assim, tipo, olha, eu estou aqui. Outro dia eu vi uma exposição num desses eventos só de mulheres, e a mulher começou o discurso, ela fez assim, desculpa, eu estou aqui e tal, inclusive eu tenho marido, eu tenho filhos e tal, e agora eu vou... Quer dizer, é preciso anunciar tudo isso, porque a gente está num tempo tão louco, em que fazer a discussão pelo viés de conectividade, de respeito às relações, de um viés não fugaz, é como se fosse algo depreciativo. Né? Isso está posto nas relações de trabalho também. Né? Hoje, sim, todo mundo está em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Bauman fala de sociedade líquida, aquele texto que a gente escreveu sobre a sociedade líquida. Né? Hoje precisa ser tudo fugaz, tudo sem relação. Você vai se relacionar com uma pessoa, no outro dia você não pode cumprimentá-la. Porque se você cumprimentá-la, vai dar algum indício de que você não é tão para frente. Porque para ser para frente, você precisa fingir que o outro não existe. Né? Eu estou trazendo esses elementos porque às vezes eu fico em crise em capoeira, dizendo, rapaz, está tudo errado na capoeira e tal. E quando eu vou ampliando, né, a visão para entender o mundo que a gente está, na verdade, o mundo está vivendo algumas contradições. Né? E a capoeira, enquanto parte desse universo, ela, de alguma forma, reverbera isso. Né? Então, hoje, por exemplo, você quer ver? Quando alguém diz assim, e aí, quem é teu mestre? O cara diz, não, eu estou com o mestre e tal. Aí fala, como era no passado, né? Da árvore genealógica, as pessoas ficam assim, tipo, que estranho, né? Que estranho. Ou seja, o que é o comum hoje? É você não pertencer a nada. Né? É você ser, tipo assim...
Exatamente. É você. Quer dizer, veja, se por um lado é terrível você viver à sombra de um rótulo, de um enquadramento, é terrível também você não se perceber em nada, né? Como as pessoas querem hoje, Exatamente. não é? Você vê um Mas, contraponto completamente. mas é uma grande fragilidade, são esses paradigmas sociais aí que as pessoas sem reflexão adotam. Eu sou tal. Eu lembro na minha época lá, Perfeito. quando eu era molequinho, na minha época não, quando eu era mais jovem, tinha os emos, tinha os darks, entendeu? Sim, E sim, eu sim, olhava sim. assim, e me perguntaram, pô, você é dark ou emo? Eu já era mais velho, já era uma rapaziada mais nova. Eu, rapaz, eu sou capoeirista. E sempre Perfeito. levei isso aqui. Mas hoje não, está muito diluído. E veja só, independente do rótulo que você assume, por trás dessa Aham. carapaça tem uma emoção. E essa emoção te conecta a outras pessoas que você precisa. Se você não tem alimento. Então, a solução, o resultante de aceitar um rótulo desse por um período muito grande é a deformação emocional, que pode Perfeito. ocorrer até a eliminação da própria vida. Porque Perfeito. o Do que eu interior. é perigoso pra caramba isso. É perigoso. Você tem que se conectar e querem diluir totalmente, estão conseguindo. Eu vejo jovens assim vazios, não tem, são ocos. E Por você vê, quê? Adelmo, Não é conhecimento, não, é emoção. perfeito. Conhecimento eu acho. O tamanho do desafio que a gente vive, porque outro dia eu estava falando numa live isso. Salvador tem uma característica interessante. Você já veio aqui diversas vezes, vai entender o que eu estou falando. Salvador é uma espécie de museu vivo. Né? E aí falo no bom sentido, nada depreciativo. Né? É um lugar em que existe um templo em capoeira, em forma de templo, congelado no próprio templo. Então, por Hum, exemplo, enquanto o planeta estava tomando como referência as instituições, ou seja, eu sou não sei quem do grupo tal. Se você fizesse isso aqui em Salvador, as pessoas não iriam entender nada. Se dissesse, ó, eu sou o Jean do grupo Guedes, você ia dizer, grupo Guedes? O que é que ele quer dizer com isso? O costume aqui era dizer, eu sou discípulo de não sei quem. E aí você não uhum, existe. Quem existe é o cara, é o mestre. A é o mestre. referência era a pessoa e não a instituição. Sim, Veja, eu não estou falando isso porque aqui é melhor, mais interessante, porque nisso também tem problemas, que você personifica semideuses que abusam muitas vezes de poder. Eu é, não estou defendendo uma perspectiva em detrimento da outra. Eu estou dizendo só como essa diversidade, se eu não tiver cuidado, eu confundo tudo, né? Eu passo a transformar algo que poderia ser positivo em algo que deprecia a característica do outro lugar. Então, muitas vezes, eu percebo que em alguns lugares, o processo de institucionalização da capoeira, ele também pasteuriza o capoeira. Então, é como sim. se, para pertencer a um determinado lugar, eu tenho que assumir uma determinada identidade, que tira a minha própria identidade, de forma que um dia eu me transformo no que você acabou de descrever. Alguém de algum lugar e não eu mesmo. Né? Isso tem acontecido com diversas pessoas. Diversas pessoas. Né? Você olha e diz assim, vem cá, cadê? Eu vou futucar aqui para ver se eu acho a pessoa Cavucar. que, né? Tirar as couraças aí para ver se eu acho. Mas isso é tão sério. Eu tinha um amigo meu que fazia parte de um grupo X. E a Uhum. gente andava bastante, aí depois ele me procurou, Adelmo, vou entrar no grupo grande aí, mas não quero perder sua amizade. Eu, tá bom. Isso tem uns 20 anos atrás. Aí teve um programa de televisão que eu fui convidado e tinha um outro mestre que foi convidado. E esse rapaz estava nesse grupo. E eu vi ele há uns 2 meses. Ô, como é que vai? Ele virou a cara para mim, saiu andando. Eu fiquei assim, com a mão esticada. Foi um soco. Era um amigo, assim, de se ver. Eu, caramba. Quer dizer, o mestre João Pequeno fala o seguinte, querido, ele falou para mim, você estava no chão em Sim. Brasília, 33 anos, 36 anos atrás. Menino, se misturar tudo, perde tudo. Entendeu? Então, o que acontece? Nesse misturar tudo, você tem um problema sério de identidade que você perdeu na sua família. Quando você, seus amigos da faculdade e da rua falavam, é grande, é desengonçado, é cego, criam-se paradigmas que criam o quê? A sua autoimagem.
E você Sim. começa a acreditar que você é aquilo. A capoeira tem a função de diluir aquilo e dar a sua identidade. Agora, se nesse ambiente onde você tem que se encontrar, você cria alguns ambientes para você se perder mais ainda, em detrimento, junto com a sociedade que está se perdida, cara, isso está piorando o teu quadro. Vira uma Perfeito. patologia da Perfeito. alma, que é sério. Adelmo, eu não preciso ir longe, eu acho que é chover no molhado, porque você também acompanhou isso. Mas talvez para as pessoas que estão nos assistindo, existiam grupos de capoeira que tinham toque de aperto de mão padrão. Sim. Se você padroniza o aperto de mão, imagina o resto. Eu apertar a mão de Deus, quase caiu meu dedo, cara. Eu errei o toque. Eu parei, meu irmão. Foi lá. Mas que é o dedo. Não, sabe, não, desculpa, perdão. Pois é, assim, eu tenho respeito pelos amigos que gostam disso, mas assim, é importante que a gente pense sobre isso, né? Porque depois essas mesmas pessoas reivindicam respeito à diversidade. Como? Como é que eu planto abacaxi e quero colher banana? Não pode. Se eu plantar abacaxi, só vou colher abacaxi. Exatamente. Porque veja só, quando você tem o poder do discurso e detém um pouco de verdade, você pode inverter a verdade e transformar ela em uma inverdade, basear em nome de verdade e cultivar cabeças de sentido, entendeu? A religião fez isso, eu posso falar porque eu sou teólogo, estudei anos as religiões, as hindus, as cristãs, e fazem muito isso. Pegam a verdade, não estou generalizando, pelo amor de Deus, são religiões fortes, entendeu? Não de matriz africana, mas cristãs. Inverte, baseado em uma subverdade, e acaba criando a verdade dela e pronto. É que nem você querer colocar, tipo assim, o meu grupo de capoeiristas do Brasil é o melhor grupo do mundo. Eu quero botar capoeira aqui dentro, meu. É uma ignorância. Sim. Exatamente. E tem que rir mesmo, eu fez certo. Tem que rir, porque tem que rir, não tem outra atitude. E outro detalhe, Adelmo, veja só, pode até ser, mas isso é uma referência que vem de fora para dentro, não pode ser construído dentro para fora. Imagine se eu ficar gritando assim, aqui, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Isso não vai me tornar mais bonito. Nem que você acredite, né? Perfeito! Talvez essa autossugestão, né, projete assim uma luz, alguma coisa, mas de fato isso é uma coisa que vem de fora para dentro, né? O reconhecimento de quem observa o trabalho, o reconhecimento de quem, né? E vai de alguma forma atribuindo o valor que você está fazendo. Esse é um outro conflito que a gente tem hoje, né? A gente inverteu a lógica do reconhecimento público para uma lógica de reconhecimento privado. Então, historicamente, quem atesta a minha condição de capoeira é a arte capoeira. Uma pessoa em si, pelo menos do ponto de vista histórico, uma pessoa em si, ela, no máximo, a partir de um conhecimento restrito, institucional, de onde ela está, ela diz que eu estou em determinado nível do currículo se ela assim seguir. Mas, capoeiristicamente, o que vai atestar a minha competência é um outro capoeira que olha para mim e diz assim, é mestre. Né? É mestre. E aí, como esse capoeira atesta isso? Não é porque ele quer ou porque ele é gente boa. Ele atesta na medida que eu estou com o birimbau na mão, na medida que eu estou com a cantiga, na medida que eu estou no jogo, reconhecendo os princípios, né? Na medida que eu estou produzindo filosoficamente para a arte capoeira. Ou seja, não é fruto do acaso, ou seja, eu não vou reunir um grupo de amigos e assim, por favor, fale que eu sou gente boa e tal, que vai dar tudo certo. Infelizmente, a capoeira, graças a Deus, ainda não se processa assim, né? A gente tem visto, assim, todas as pessoas que têm investido nessa forma, nesses atalhos, a própria capoeira em algum momento questiona. Né? A pessoa está lá, de repente, surgiu uma situação, diz, rapaz, segura esse birimbau. Birimbau? Bem, hoje eu vou refletir aqui. Quer dizer, são as coisas que a própria capoeira se encarrega de filtrar, né? E aí fica feio. É maravilhosa, é generosa. É porque a capoeira é um grande corpo orgânico. Vê o seu corpo, por exemplo. Se eu é um homem grandão, já te peço o senhor uma vez, tive essa honra. Você é um cara grande. Mas se eu estava mexendo numa baqueta que está com uma flefazinha, entra no seu dedo, acabou tudo. Tudo seu se concentra naquilo ali e todo o seu corpo, só trabalha em um sentido. Expurgar aquela plestra, aquela coisa que não é ambiente natural dela. Não está no organismo próprio dela.
O capoeira, Perfeita analogia. No universo, ela vai expurgar. O universo faz isso. O mar faz isso. Joga lixo no mar. Vai para fora. Perfeita analogia. Perfeito. Perfeito. Nunca havia pensado nessa analogia. Que bom, que bom. Eu vi seu tamanho. Mas aí você se encaixa no esquema, no sistema da capoeira. Porque, ô, mestre, a capoeira me pertence ou eu pertenço à capoeira? Mas eu acho, e é achismo mesmo, eu não tenho assim. Eu vou falar do ponto de vista do que sinto, né? Eu acho que ela está em mim e eu estou nela, Adel. Agora, sim, o grande lance é quando ela está mais em mim do que eu estou nela. Esse é o que eu mais percebo. O pertencimento escraviza. Isso aqui, ó. Eu comprei essa aqui, eu comprei na Inglaterra. Tem uns 10 anos, até hoje aqui. Sim. Entendeu? E tá em café, tem inglês, tudo mais lá. Mas veja só, eu achei ela bonitinha, entendeu? Então eu adquiri ela porque eu achei ela bonita. É um bem que me pertence. Mas ela me pertence mesmo? Não, ela me serve. Porque a minha família se serve nela. Quando eu acho que ela pertence só a mim, ela perde a função de servir e de eu me encaixar com ela. Então, existe uma liberdade. O belo está na busca do bem. E quando eu vejo uma coisa bonita e quero para mim, perde o sentido do bem. E acaba que eu sendo escravo de um objeto e perde todo o sentido. Como o senhor falou aí, que os dois se encaixam porque um pertence ao outro, naturalmente. Quando há o amor, a legitimidade, a carinho, a trabalho. Porque a capoeira é um corpo orgânico. Depende de quem? Do seu movimento. Do seu movimento, a capoeira está engessada. Então, cada corpo humano tem que se movimentar. E como o organismo completo, mestre, você sabe muito bem, o câncer começa em uma célula. E a vida também começa em uma célula. Que tipo de célula vão ser para a capoeira? Perfeito. Perfeito, perfeito. Adelmo, eu tenho, assim, hoje, acho que por uma incompetência relacional que eu desenvolvi ao longo dos anos, eu tenho me distanciado de alguns segmentos de capoeira. Distanciado radicalmente. Quando eu penso em mim há 10, 20 anos atrás, eu tinha uma outra dinâmica, né? Uma outra dinâmica de enfrentamento, uma outra dinâmica de relacionamento. Hoje, eu tenho, assim, me mantido ativo dentro do que acredito, mas trocando em miúdos, eu não estou mais em qualquer lugar de qualquer forma. Né? E não é porque me acho melhor, é porque me acho pior. Eu sou tão fraco que se eu estiver perto do que não presta, eu viro o que não presta. Então não é pretensão de arrogância, né? Eu tenho percebido isso em mim até para me colocar no meu lugar de piquenês, né? De pensar que eu preciso me preservar, eu preciso me cuidar. E me cuidar nesse momento, nesse ciclo da minha vida, é estar perto do que eu considero positivo para mim e para a capoeira. Consequentemente, para a minha família, para os meus. Né? E nesse processo, eu tenho percebido, Adel, que tem muita gente boa, muita coisa boa. Tem muita gente produzindo coisas legais, sabe? Muita gente interessada, engajada, precisando de uma porta aberta para que isso ganhe luz e as pessoas se inspirem. Né? Eu tenho percebido assim, pessoas preocupadíssimas com detalhes da capoeira, com coisas que estariam perdidas. E eu não estou fazendo saudosismo aqui, é uma lógica de tradição que não tem mais sentido hoje. Estou falando de coisas positivas, como jogar com o outro, como ter respeito, como entender a capoeira como uma dinâmica que nem sempre perder é deixar de ganhar. Às vezes, no jogo da capoeira, eu perco ganhando. Quando eu tomo uma queda, o cara, né, de certa forma, cuidou de mim ali naquela queda, ele não quer. Pô, eu ganhei, eu digo, pô, rapaz, essa viagem eu tenho que treinar um pouco mais, né, e tal, né? Ou quando vem de lá para cá uma cantiga que me deu um recado que eu fico sem saber o que tirar para dizer aí, eu digo, olha, mais um que eu aprendi, que estou levando aqui para mim. Então, eu acho, né, e assim, com muita tranquilidade eu falo que talvez a gente precise nesse momento, todos nós, conseguir se conectar com coisas mais positivas. Não só em capoeira, na vida.
né? Na vida, Conseguir se exatamente. conectar com coisa positiva. Durante muito tempo, se silenciou com absurdos, Adel. Rapaz, eu Sim, fico, ó, todinho. naquele lance religioso de flagelo, né? Me chicoteando o tempo todo. Porque quando eu lembro coisas que eu já vivi e que eu fiquei calado observando, rapaz, eu já vi cada coisa que eu fiquei calado. Eu não estou falando nem dessa Imagina. parada agora do lance da pedofilia e tal. Não só disso, eu estou falando assim de coisas assim, capoeira, de você pegar participar de um workshop, você observar o cara, botar um indivíduo, humilhar o indivíduo ali, sabe? Humilhar pedagogicamente, humilhar para se colocar no espaço de poder. E você olhar para o cara e dizer, oh, uala, mestre, sabe? Esse tipo de coisa. Coisa assim que, porque eu nem me tocava. Eram tão naturais que a Sim, gente nem percebia que era abuso, entende? exatamente. Então, É a autovalorização do outro, né? Você bota o mestre como sim, Deus, entendeu? E não sim, como ser humano, passível de erros, e obedece piamente o que ele fala, cegamente. E a coisa. perfeito, Eu tive perfeito. sorte de ter um mestre maravilhoso. Eu tive essa sorte. Eu podia cair na mão de um cara que pudesse Sim, fazer e desfazer na minha vida, né? sim, E destruir minha sim. vida. O mestre construiu. E é por isso que é importante ter essas células que o senhor fala aí, de pessoas conscientes, conectadas. Mas não é com a capoeira, é com a sua humanidade. Entendeu? Exatamente, exatamente. Adel, um pressuposto de boa capoeira é boa pessoa. Veja, outro dia eu estava brincando com o Mestre Moraes. O Mestre Moraes esteve aqui em casa para jantar conosco e tal, ver com a família, Grande né, e Moraes. tal. E a gente aqui conversando, e eu falei para ele, eu digo, mestre, veja que legal, né? Poder ter um grande capoeira que a gente convida para casa sem ter medo. É, Ele ficou rindo. Mas a analogia que eu estava fazendo, quantas pessoas em capoeira que são consideradas grandes capoeiristas que você teria segurança para convidar a jantar em sua casa? Não é? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. De fato, essa sim. pessoa merece estar no hall de bom capoeira? Se ele não é boa pessoa, você não confia dele estar do lado de sua filha de 7 anos? Você Então, não confia dele estar em sua casa? Como ele pode ser boa referência para alguma coisa? Então, tinha alguma coisa que não se encaixava em capoeira. Nossos heróis estavam restritos a um universo que não emancipava o ser humano, né? Não emancipava, a gente não avançava como gente. Muito pelo contrário, a não. referência, muitas vezes, era a referência daquilo que era deplorável. E, claro, a gente entende para uma condição socioeconômica, um processo de escravização recente, tal, tudo isso, mas é fato concreto que a gente precisa dar o passo. A gente precisa dar o passo e Sim, avançar, né? Senão. com certeza. Essa sua decisão de estar afastado para se preservar, eu também tomei isso desde os 40 anos de idade. O mestre Quisito falou uma coisa para mim que eu não guardei para o resto da minha vida. Adelmo, o homem chegar aos 40 anos de idade, já tinha uns 40 e pouco dele, eu já tinha uns 30 alguma coisa na época. O homem chegou aos 40 anos de idade, tem que economizar. Tem que economizar. Eu falei, dinheiro não, é a vida, pensamento, emoção, relação, tudo. E eu levei a sério. Eu mudei totalmente a minha conduta como capoeirista e como visitar outras academias, outros ambientes, depois dos 40 anos de idade, entendeu? Isso tem me preservado bastante, porque tem me dado assim, um lastro de reflexão e poder eu pensar em mim. Porque o Messi Boca, eu que falou uma coisa, você conhece o Messi Boca do Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Maravilhoso. Ele falou uma coisa para mim, isso tem 33 anos em São Paulo aqui. Quando tinha Gonal aqui, nem existe mais Gonal. Ele falou o seguinte, Adelmo, a capoeira não deixa o capoeirista pensar. Na época eu tive uma dificuldade para entender isso, Messi, e ele estava certo. Você se envolve tanto no ambiente de capoeira que você não tem a capacidade de se proteger e a vida vai passando. A idade vem, a corda sobe e você envelhece, fica se dando pernada e quando você vê, cara, o que aconteceu com a minha vida? Não é Perfeito. culpa da capoeira. É a tua incapacidade de refletir quanto a você como ser humano, identidade que tem necessidades próprias, Perfeito. além da capoeira. A capoeira é tudo para mim? Não. A minha família é tudo para mim. A capoeira me deu minha família, é uma ferramenta maravilhosa que eu amo, vou dedicar minha vida para ela. A minha família primeiro. A balança está aqui, ó. A minha família primeiro, ponto final. E, Adelmo, a gente passa a se conhecer, né? Então, eu volto a te dizer, esse posicionamento que tenho adotado hoje
ele não é um posicionamento que me coloca como melhor do que os ambientes que não frequento. Eu consigo perceber coisas em mim que eu não percebia antes. Eu sei que tem um limiar de tolerância curto para algumas coisas, mais extenso para outras. Então, hoje eu já consigo mapear com mais tranquilidade os lugares em que eu certamente estaria mais vulnerável a uma energia não tão positiva, entende? Então, há pessoas, por exemplo, né? Às vezes as pessoas, não, vamos fazer uma convocatória, não sei quem, não sei quem. Outro de um amigo aqui, amigo mesmo, uma figura do bem, assim, que produz umas coisas legais para a capoeira. Falou, mestre, é o seguinte, eu estou organizando um bate-papo aqui, dentro das medidas de segurança e tal, com alguns mestres. Pô, queria muito que você viesse me ajudar, uma força. Eu digo, não, rapaz, você que está me ajudando, eu vou aí. E aí, no desenrolar da conversa, ele falou, ó, tá vindo não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu disse, rapaz, ó, eu acho que eu não posso ir, não. Eu não posso ir, rapaz, não vai ser bom. Vai ser ruim para o seu próprio evento. É melhor não ir, porque é melhor você desenvolver. Eu senti que ele ficou chateado, sabe? Ele deve ter pensado assim na hora. Rapaz, esse cara é meu amigo me deixando na mão. Depois de um tempo, passou uma semana, ele veio conversar comigo, pô, mestre Jean e tal. Aí eu falei, pô, parabéns pelo evento, acompanhei aqui, online e tal. Ele fez, rapaz, mestre, o senhor estava certo. A gente vai ter que criar outra oportunidade. Eu digo, então crie que a gente vai estar junto, mas nesse esquema aí não dá, não. Mas é um pouco disso, né? É um pouco disso. Sim. É preservar para se preservar, né? Filtrar algumas coisas para a gente conseguir avançar. Exatamente. Muitas vezes a tua ausência ajuda. E algumas vezes a tua ausência é mais observada do que a sua presença. Porra, tá faltando alguém aqui. Tá faltando. Porque você é tão efetivo naquilo ali que a tua ausência faz falta. E esse ambiente é bom. É saudável, é produtivo, é rico, entendeu? Porque senão você fica... Eu fiz um evento agora em 2014, tem 6 anos, e eu já falei na Lab isso aqui algumas vezes. E assim, os eventos de capoeira a gente faz para todo mundo vem, né? E teve 2 pessoas que fui na casa dele, longe para bater na porta, e até se assustaram. Pô, que legal, não, fala do meu evento. Pô, precisava não, cara, mandar pelo WhatsApp. Não, eu vim falar pessoalmente com você. Não, a gente vai lá, não. Sim. Eu vim falar para você ir no meu evento. Como é que é? Estou pedindo como homem, vim na sua casa, estou desarmado, estou sozinho, para você não vir. Por quê? Porque eu não gosto do seu trabalho. Eu sei que você gosta de ir nos eventos. Meus amigos não gostam do seu trabalho, eu também não gosto. E você lá vai criar um ambiente ruim, vai ser desagradável, vai ser chato pedir para você sair. Então já peço para você não ir. Fiz assim mesmo. Sim. Eu não mandei recado. Foi complicado para mim? Pô, eu pensei várias vezes. Mestre, o evento foi maravilhoso. É maravilhoso. Já viu o evento de 4 horas, 6 horas, um trio de birimbau, não quebrar o arame? Estava abençoado. Ali era para ser. Atrás da bateria estava o mestre Tabosa, Adilson, o mestre Tabosa, Zulu, Bato, Esquisito. Uma galera de mestre fazendo um corrimão, brincando, sabe? Tinha gente chorando. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas que eu conheço que me chamaram de amigo. Não somos amigos, somos camaradas de roda. Amigo é outro patamar. Não somos amigos, somos camaradas de roda. Amigo comercial junto, tudo mais lá. É outra realidade. E quando eu vou no seu evento, eu preciso colaborar. Se eu suspeito que o senhor vai trazer um malefício, nem entra na porta. Pode ser o mestre Bimba. Desculpa, não entra na minha casa, a casa é minha. O senhor não é dono da capoeira, nem eu. E dono do ambiente. Tem um detalhe importante. No tempo que eu queria resolver problemas fisicamente, eu não escolhia esse tipo de lugar. Nem sempre dava certo, né? Nem sempre dava certo. Mas o lugar que a gente resolve esse tipo de problema de verdade, quando a gente quer, é outro. Né? Sim. Então, quando a pessoa usa esse tipo de artifício de estar em público, da iminência de alguém que vai cercear o jogo, vai separar o jogo, vai tirar dali, é porque é um covarde. É alguém que só quer criar animosidade, não quer resolver nada. Porque quem de fato quer resolver, assim, no bom sentido, né, é o que você fez, sua atitude aí. Né? Foi lá, conversou com ele e tal, e assim, se manifeste como você achar que deve fazer. Né? Não estou aqui fazendo apologia à violência, mas eu estou aqui dizendo o seguinte: tem pessoas que só entendem um tipo de código. Se você falar um código diferente,
não vai funcionar, né? Então, nesse sentido, né, às vezes a gente precisa se posicionar, né, para até assegurar a responsabilidade que temos com um coletivo maior. Né? Porque tem muita gente que com certeza foi no evento em confiança a você, que você é um bom gestor, você iria ter um bom pulso na roda, iria controlar. Então, aí é cômodo, né? Eu vou para lá fazer bagunça no caruru dos Exatamente. outros. Deu oba-oba ali, entendeu? Então, quer dizer, isso também é uma questão moral que a gente tem que ver na capoeira, porque é um ambiente familiar. Festa de capoeira é família. Leva a sua família, a sua história está ali, a sua alma está ali. Então, tem que ser composto por pessoas que vão te ajudar de verdade, entendeu? E você quer isso para a gente, e você quer colaborar quando for lá também. Então, nessa troca, a capoeira cresce. Cresce moralmente, cresce socialmente, a sociedade vê melhor a capoeira, entendeu? Você, depois de um evento bom, ou está num evento bom de terceiro, você se sente agraciado de boas energias, você se sente maior, mais inspirado, entendeu? E não sai amuado. Tipo assim, cara, o que eu quero da capoeira? Se eu quiser ser lutador, é para vamos no ringue, meu, ganhando dinheiro. Eu não sou lutador, eu sou jogador de capoeira. No máximo eu intervenho com martelo, cabeçada e rasteiro. E olha lá, hein? E as pessoas não confundam alhos com bugalhos. Fazer o discurso de que não é lutador não é ser abestalhado, são coisas diferentes, né? Que às vezes na capoeira eu fico rindo, Adel, porque eu não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas, entendeu, velho? Rapaz, eu já vivi situações que são engraçadas. O que acontece é o seguinte, só fazendo um parênteses aqui, que eu acho que isso é legal, né? Eu acabei investindo numa carreira acadêmica para poder sobreviver economicamente, né? De fato, meu grande sonho era conseguir me sustentar exclusivamente com um trabalho de capoeira do ponto de vista cultural, ali com um grupo e tal. Não fui competente o suficiente, não consegui. Esse era o meu grande sonho. Na iminência desse sonho ser frustrado, surgiu uma oportunidade que eu agarrei e fui ali. Só que é o seguinte, Adel, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Ou seja, muitas vezes você está no ambiente acadêmico, as pessoas acham que você não é bom o suficiente no ambiente acadêmico porque você estuda capoeira. E quando você está na capoeira, as pessoas acham que você não é bom o suficiente porque você está no âmbito acadêmico. Quando a coisa, na verdade, né, é um dilema, bicho, é vazio. Vazio. Porque o que, de fato, todos nós, enquanto seres humanos, sonhamos é substituir a angústia por prazer. É o que a gente busca em todas as coisas. Então, se a capoeira se transformar num ambiente prazeroso, e aí com todas as ressalvas, porque prazer para algumas pessoas é trocar porrada só, né? Então, se transformar num ambiente que produz o bem, produz coisas positivas, em que eu saio com essa sensação que você pensa, né? Daquele ambiente, não com aquela angústia, com aquele pesar, né? Pensando no que aconteceu. É isso que está valendo, porque capoeira não é uma ilha isolada de todo o resto. Né? Quando a gente vai, por exemplo, num show, num espetáculo, numa apresentação teatral, a boa é quando a gente sai de lá, assistir um bom filme, com esse ar, né, de renovação, de alguém que alimentou sua esperança. Quando você sai de lá frustrado, tenso, alguma coisa não está funcionando bem, não está fluindo muito bem. Exatamente, exatamente. E o próprio jogo da capoeira, quando ele é feito de uma forma muito contundente, é gostoso, porque te desafia, né? Tu quer. Aí o cara te dá uma rasteira de uma banda. Isso é legal. Mas não pode sair dessa membrana tênue, bem fininha, que é o espírito e o fundamento da capoeira, que está sentado no pé do berimbau ali no meio da roda. Quando quebra isso, aí, porra, tava tão gostoso, cara. Por que você me deu soco na cara? Porque, porra, sabe? Que, cara? Dá um martelo. Eu tô com uma esperança muito grande. Nessa pandemia, eu tô acumulando aí um tempo grande sem estar em roda de capoeira. Um tempo grande, né? Eu vi você falando outro dia na live, exatamente. Pois é. Tô ficando louco, né? A mestra Brisa, ela é frugívora, né? Só se alimenta com frutas e tal. Eu tive lendo, né? Acompanhando esse negócio aí do frugivorismo,
que o consumo de carne vermelha, principalmente, né, deixa a gente mais agressivo. Veja, eu já venho um tempo aí sem roda e sem comer carne, mas é pelo preço que tá. Então, talvez a próxima roda eu deva estar entregando flores para todo mundo. Mas na dúvida, o senhor me fala qual roda o senhor vai para eu não ir, tá bom? Vai que o efeito é errado. Tô fora. Adel, rapaz, olha, rapaz, esse negócio de pandemia mexe com a gente, né, velho? Rapaz, eu tô sentindo uma agonia, rapaz, uma agonia. Veja, eu não tô sentindo falta de treinar capoeira. Isso é feio. Mas eu não tô sentindo falta disso, né? Mas eu tô sentindo muita falta do ambiente da capoeira. Sim, Assim, esse de ambiente. segurar um berimbau, tá numa roda, de sentir aquela cena, a adrenalina ali da capoeira, né? Daquela. Pois, rapaz, né? Parece que o bichinho da capoeira picou a gente não vai conseguir se libertar dessa sensação nunca mais. Como é que pode, né? Parece que ele tá parecendo celular, que tá conectado na tomada. Sim, Vai puxar e a bateria tá. E você não tá travando, e você não faz conexão direito. Sabe, eu falei numa perfeito, live há um tempo perfeito. atrás, eu saí todo dia de bicicleta para treinar, vou no parquezinho, quando estava tudo fechado, era só bicicleta mesmo, agora está aberto os parques, eu estou indo treinar sozinho, né? E treino sozinho, tem quase 2 anos. Sim, Eu fiquei 10 dias fazendo live, aqui, escrevendo e treinando 10 dias, minha alma parou. Eu senti um corpo sem alma, eu não queria fazer nada. Mas eu saía todo sim, dia para treinar, fazer live, mas sim, sim, uma sim. luta, acho que por mais que eu estava tentando me conectar, a conexão estava fraca. Alguma coisa em mim estava errada em mim, O porque sinal da internet estava fraco. exatamente, eu tive que comprar até uma banda larga maior para poder me reconectar. Mas veja só, eu ia falar uma coisa agora há pouco, vou relembrar que o senhor falou das questões de conflitos, né? De estar num ambiente conflituoso ou não, e eu tenho uma concepção pessoal minha que eu até aprendi, escutei com outras pessoas, mas eu tinha essa concepção. Eu só deram forma que eu pensava. Todo mal, toda pessoa que se aproxima do senhor com um problema, ou com a solução, com a pedra ou com a flor, a culpa é sua. Porque tem algo Sim, dentro de você que está conectado com aquela pessoa que se atraiu para você. Então, o mal que perfeito, vem para você não está na pessoa, está em você. Então, tem que se olhar, se limpar para poder perfeito, entender. Isso também a perfeito, gente atrai perfeito. muito poeira. Pleno acordo, pleno acordo, pleno acordo. Houve um tempo da minha vida, as pessoas brincavam, os amigos mais próximos, diziam, rapaz, você tem um escravo encostado aí, um escravo problemático, porque onde você está, o problema só vai para você. Hoje, Eu já vi olhando para falar isso esse aí do tempo, senhor. hoje, olhando para esse tempo, de fato, o problema estava comigo, entende? Sim, A minha não tem forma de problema. vibrar, a minha forma de encarar os lugares, a minha forma de interpretar as cenas, né? Você está naquela psicose de que o mundo está contra você, e quando de fato você não existe ali, as pessoas estão conectadas com outras coisas. Enfim, Exatamente. mas é preciso que a gente se curve, né? A essa incompletude, né? Que é a existência, né? A existência. Você se perceber o tempo inteiro com uma demanda a ser preenchida, com uma demanda a ser vencida em diversos campos, no campo afetivo, no campo profissional, nas relações humanas, né? E, assim, se perceber nesse lugar. Eu tenho, Exatamente. a pandemia tem trazido isso de positivo, sabe, Adel? A pandemia, a pandemia reconstituiu minha família, que tinha sido destruída, destroçada minha família, fazendo um depoimento aqui particular, né? A pandemia, ela me trouxe para esses espaços de reflexão. A pandemia me permitiu conseguir olhar para uma parte de mim que eu nem sabia que existia, nem sabia que Olha, existia, para dores que carregava, que eu nem lembrava que elas estavam aqui. A pandemia me permitiu encontrar um lugar na capoeira que é menos desconfortável, porque eu ocupava lugares em capoeira, mas que virava, mexia, eu estava desconfortável. Alguma coisa estava me alfinetando ali. Eu encontrei lugares hoje na capoeira em que eu não me sinto desconfortável. Eu não me sinto desconfortável aqui conversando com você.
não me sinto desconfortável quando eu estou produzindo um texto, não me sinto desconfortável quando estou em contato com alguns amigos da capoeira, né, mais próximos. Ou seja, Sim. não é só existir, Adel, é existir e conseguir se perceber brilhando. Não é brilhando para ser melhor do que ninguém, não. É gostar de si mesmo. Às vezes a gente é anulado, passa a existir, diz pronto, já existe, está valendo. Não, eu queria um pouquinho mais. Eu queria existir e gostar da minha existência. Né? Então, eu sou muito grato, porque a capoeira que me oportunizou isso. Né? A capoeira e os capoeiras. Né? Como você bem falou, a capoeira consegue fazer essa transformação, essa... Porque, de fato, Adel, eu acho que você deve sentir a mesma coisa. Por baixo de toda essa parafernália que a gente carrega de títulos, de grupo, né, de roupagens, da função de pai, da função de tio, da função... Todas essas funções sociais. Muitas vezes a gente está ali, encrudecido ali dentro, assustado com tudo isso. E essa é uma parte da gente que a gente não consegue ver, muitas vezes, né? Não sei, talvez eu esteja falando aqui uma viagem meio, sei lá, é verdade, fora, mas... a gente acaba descobrindo. Mas é verdade, porque a gente tem que procurar o autoconhecimento. E a gente descobre nesse meio caminho aí que nós somos causa. Você é causa da tua felicidade, da tua alegria, dos teus conflitos, entendeu? Tem a ver também com influências terceiros? Tem. Mas depende se você aceita ou não, né? Se falam mal de você, se você acredita, problema seu. Você é causa do quê? Do sentimento. E quando há um pensamento específico, assim, ó, você está numa roda de capoeira, vai um cara dar uma banda. Você levou uma queda, você foi projetado no chão. A gravidade que puxou no chão, baseado em você ter perdido o equilíbrio que alguém tocou na tua base. Você, Sim. pum! Você vai... O que vem primeiro? O pensamento. E eu vou descontar. Se o pensamento é um pensamento racional, de equilíbrio, vou dar a volta ao mundo e vou atrás do prejuízo. Mas depois vem a emoção, que é quase simultânea, o sentimento. Se você der vazão para o sentimento, é com porta que se abriu. Vaza tudo. E você acaba cometendo coisas irracionais. Por isso que tem um pensamento, depois a emoção. Controle tua emoção baseada no pensamento. É só direcionar o pensamento para algo positivo. É fácil? Não. É difícil pra caramba. Mas exige disciplina. Perfeito. Mestre Adelmo, tem um monte de gente boa aqui acompanhando a gente. Eu estou morrendo de vergonha, porque minha visão me impede de identificar todos. Eu quero aqui, de maneira generalista e respeitosa, agradecer a todo mundo que tirou um pouquinho do tempo para estar nos assistindo aqui, que compartilhou, que continua aqui conosco, que está compartilhando. Obrigado, do fundo do coração, viu? Vocês não sabem como a companhia de vocês aqui, acho que para mim e para a Adelmo, é positiva. A gente se sente vivo, né? Se sente vivo. Obrigado, do fundo do coração. Vou falar alguns nomes aqui. Marcos Naburo. Ah, é meu aluno, que está aí em São Paulo. Ah, maravilha. É perto de casa aqui. Flávio, psicólogo. Tá, grande Flávio. Tem gente pra caramba aqui, mestre. O David aqui de São Paulo. Tá o Marlon. Tem gente pra caramba aqui. O meu celular também não deixa eu ficar navegando muito aqui. É porque raramente eu interajo com o público, né? Porque eu tenho que trocar de celular. Mas quando acabar a pandemia, der dinheiro, eu enxerguei celular. Jean Pogolin, preciso fazer 5 perguntas para o senhor. Depois eu faço as minhas considerações finais e o senhor encerra a live pela sua, meu querido. Tá bom. Posso perguntar? Pode sim, jogue duro. Agora vai estar no aço. O Paulista falando que o Baiano vai estar no aço. É abusado pra caramba, né? Vou ficar mais 3 anos na Bahia. Deixa eu esquecer disso. Né, Jean Pogoni? O que é a capoeira? O capoeira é minha vida. Ponto. Maravilha. Lá dentro do senhor, quem mora lá? Quem é o senhor? Poxa. Nespinati diz que falar de si próprio é vitupério, mas arrisca. Adelmo, verdadeiramente um menino assustado. Aquele menininho ainda lá? Que cada dia tenta encontrar seu lugar no mundo e existir. Só existir.
Acho que é isso. Maravilha. Por mais que não pareça, né? Por mais que os inimigos eles me atacam dizendo que eu, eu sufoco as pessoas e tal, mas talvez seja só uma estratégia para existir. Aqui dentro tem um menino assustado. Perfeito, perfeito. Mestre Jean Pangolin, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Sim, com certeza. Sem juventude não tem maturidade, né? Se o jovem não for respeitado tanto quanto o mais antigo, ele nunca será o mais antigo, né? A lógica hierarquizada, ela é uma interpretação mal feita do Ocidente. O respeito ao mais antigo, na perspectiva afrocentrada, não exclui o mais novo nem o contemporâneo. O respeito mais antigo por uma questão, o mais novo por outra questão, o contemporâneo e por outra questão em nível de paridade. Quando eu digo, porque a sociedade africana valoriza o griot, o mestre antigo e tal, eu preciso dizer na sequência que valoriza também o neófito, valoriza também o contemporâneo, entende? Porque nessa lógica eu só viro o mestre antigo sábio na medida em que eu fui alguém que quando iniciou foi bem cuidado, senão eu desisto, não chego, não cruzo a fronteira da sabedoria, né? Parabéns, sensacional. É aquele que nós já conhecemos, né? Quem não senta no chão não pode aprender, tem jeito. Perfeito, perfeito. Mestre Jean Pangolin, o que o senhor espera da capoeira? Puxa, eu espero que ela... Eu espero dos capoeiras que constituem a capoeira, que possam construir um lugar legal para meus filhos e netos. Né? Eu gostaria disso, assim, do fundo do coração, sem fazer discurso. Fantástico. Que seja um lugar legal para minha filha, para meus filhos, né? Que os netos, que porventura terei, que eles possam estar seguros no ambiente da capoeira. Seguro não é seguro fisicamente, não, até psicologicamente, né? É seguro assim como um espaço que pode ofertar um desenvolvimento interessante para eles. Extraordinário, extraordinário. Mestre Jean Pangolin, o que o senhor pode fazer pela capoeira? Acho que muito pouco. Mas esse pouco eu quero fazer bem feito. É o 5% que vale 100, né? Arretado, assim. Quando eu passar desse plano, que a pessoa lembre e diga assim, rapaz, aquele maluco careca do nariz de bola, olha, rapaz, olha que negócio interessante, rapaz, e tal. Pouquinho ali, mas bem feito, com cuidado, com primor, para que todo mundo que acesse a produção de vida que nós temos, diga assim, rapaz, esse negócio era meio maluco, às vezes não funcionava certo, mas tinha um monte de gente que gostava desse negócio. Deve ter alguma coisa aí que desperte pelo menos curiosidade, né? Sensacional, mestre. Mas com certeza, no decorrer da história da humanidade, os primórdios sempre são estudados para entender a linguagem contemporânea. Sim. E só são estudados quem produziu. E o senhor é um grande produtor. Eu vou preparar aqui o mestre Sousa Tigre, né, que eu tive a honra de andar com ele em Brasília, ser filho do meu filho, e falar, meu filho, o homem tem que ser fazedor. E o senhor, mestre Pangolin, além de ser um fazedor de uma belíssima família, é um fazedor intelectual, pensamento de reflexões, chama o capoeirista a pensar na arte, pensar em si mesmo, em pensar em todo o conjunto. Te agradeço a oportunidade, foi uma honra estar aqui com o senhor. Pode encerrar a live do jeito que você quiser, porque é sua, meu querido. Adelmo, eu quero te dizer uma coisa. De verdade, poucas lives que tenho participado, eu tenho conversado de maneira tão tranquila, né? Porque você, com seu jeito, não convocou aqui hoje o mestre de capoeira. Eu vim como mestre de capoeira, mas você convocou o seu amigo Jean. Né? Então as pessoas devem estar estranhando, né? Porque geralmente as lives que a gente participa são lives muito, né, focadas ali, um objetivo, não sei o quê. Hoje a gente falou sobre um monte de coisa que eu nunca tenho oportunidade de falar em lugar nenhum. E isso só foi oportunizado também por sua forma generosa de trato. Eu vou encerrar essa live com uma iuna, em homenagem
ao meu amigo mestre Bozó, viu? Que eu Uma honra. sempre o tive em bom lugar. Em vida e em morte não vai ser diferente. Não vou precisar fazer essa coisa pesada, não, né? Não, 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 não. Axé, Adelmo. Gratidão, tudo de bom. Axé, meu mestre. Um beijo no coração, um beijo na família. A gente se vê logo, logo, tá ok? Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Gratidão.